Pai do Senhor Jesus. Boa tarde, amados irmãos. Como vocês estão hoje? A palavra de Deus ela está na carta de Paulo aos Efésios. Nós falamos da capítulo 4, versículo 17 ao 27. Agora vamos falar Efésios 4, 28 a 32. Uma mensagem aparentemente mais curta, né? Vamos ver o que Deus tem para nós aqui. Efésios 4, 28 a 32. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos e misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém, meus amados? Essa é a palavra de Paulo aos Efésios. Como nós falamos, uma das 7 igrejas do Apocalipse, que você via até certas um pouco melhor que as outras cartas, mais coisas de valor, mais virtudes. Porém, quando Paulo ensina aos crentes de Efésios, ali de Efésios, nós vamos notar que havia muita necessidade de doutrina nessa igreja, correto? E nós falamos também o quê? Que Paulo aqui, ele está falamos na palavra anterior, sobre renovar, revestir do novo homem, né? Uma nova vida, como viver essa nova vida. Então ele começa a detalhar aqui, então colocar na prática para eles o que é essa nova vida, como é viver em novidade de vida. E aqui nós vamos dar sequência. O tema dessa palavra é 2 virtudes indispensáveis à salvação. Lembre da palavra do pastor, que eu vi muito tempo lá em Guarapari. Uma das grandes virtudes do homem é saber perdoar. E ela está aqui, ó. 2 virtudes indispensáveis à salvação: amor e perdão. Ah, meu amigo, se a pessoa não sabe perdoar, o cristão não sabe perdoar, ela não consegue esquecer aqueles que feriram, que fizeram mal. Olha, é difícil, tá? 2 virtudes indispensáveis à salvação: amor e perdão. Vamos lá ver o que diz aqui a palavra? 28. Aquele que furtava, não furte mais. Ué, mas crente daquela igreja de Efésios, Paulo falou que João fala tão bem, mas esses crentes lá faziam isso. Isso aqui, ó. Aquele que furtava, não furte mais. Mas até dentro da igreja, até dentro da igreja. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir o que tiver necessidade. Então está dizendo, olha, quando você estava lá no mundo, quando você não era convertido, você tinha esse costume de furtar. Só que aqui dentro, agora na igreja, você como servo de Deus, você não pode fazer mais isso. Pelo contrário, você tem que trabalhar para fazer bem com as mãos e até ajudar quem tiver em necessidade. Além de não tirar dos outros, você deve, ninguém é obrigado, né? Você deve também ajudar quem tem necessidade. Trabalhar, se esforçar para cuidar de você. E Paulo fala que ele era exemplo. Paulo trabalhava com tenda, ele era um pregador, ele era apóstolo, era evangelista, era mestre, e assim mesmo cuidava de diversas igrejas, e assim mesmo ele tinha profissão, ele fazia tendas para sustentar ele. Olha bem, era pastor, era apóstolo, mas ele sustentar ele e ele ajudou a necessidade. Que exemplo, hein? Tem muitos hoje que olham para Paulo assim e falam, meu Deus, que exemplo. E ele falou o quê? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Falou ainda isso, falou com autoridade. Amém, pessoal? Então, versículo 28. Com tudo aquilo que João fala na igreja de Efésio, muitas vezes, é difícil acreditar que havia pessoas assim nas igrejas, mas havia. Por isso ele fala. Paulo era exemplo, pois ele trabalhava fazendo tendas, né? E ajudava os necessitados. Versículo 29, vamos lá. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Quando vocês eram no mundo, vocês estavam lá fora, vocês falavam o que queriam, falavam palavras pesadas, palavras sujas, mas agora que você se tornou cristão, a sua palavra tem que ser diferente, tem que ser temperada com sal. Você não pode falar palavra torpe, palavra que faz mal aos ouvidos dos outros. O cristão fala uma palavra que sente, dói até a alma, viu?
Eu sinto assim, quando alguém fala uma coisa perto de mim, que contra, parece que dói lá, parece uma espada furando você. Sinto mal. Sabe o que é isso? Isso é sensibilidade do Espírito. Se você não sente isso, meu amado, procure o Senhor, porque você jamais pode se sentir bem quando alguém fala uma palavra que não agrada a Deus, porque o Espírito Santo é em você, ele tem que sentir, né? Então, Paulo fala isso, ó, não falar a palavra torpe. Se alguém que está falando, procura o Senhor para libertar, porque isso não vai te ajudar nada na sua salvação. Para que as pessoas tenham graça quando ouvir você falar. Poxa, que maravilha, as pessoas falam só coisas boas. Ela, mesmo na hora de crise, de dificuldade, ela não reage. Já viu que ela tem uma dificuldade, se machuca, você sorte aquela palavra? Não, o cristão não pode ser assim, o cristão é diferente. Ele é sal da terra e luz do mundo. Tá bom, pessoal? Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Aí, ó. A palavra torpe entristece o Espírito Santo. Ele vai ficar triste de você. Eu pergunto, como é que ele vai falar com você? Como é que ele vai usar a sua vida? Como é que ele vai te dar poder se você não entristecer ele? Não tem como, ele vai sair. Tem muitos cristãos que expulsam o Espírito Santo da vida dele, de tanto errar. A nossa vida como cristão, nós não temos que ter um padrão de santidade. O erro vai acontecer? Vai. Mas você tem que se arrepender, a luz acender, se arrepender lá no frente. Porque você não tem um padrão de pecado, você tem um padrão de santidade. Esse Paulo está falando aqui, ó. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Por quê que não deve acontecer? No qual estáis selados para a vida da redenção. Agora sim. Agora tem uma palavra boa aqui, né? Agora tem uma palavra boa aqui. O que fala aqui? Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, tá? Uma carta, você ela precisa de quê para poder seguir o endereço, chegar no endereço que você quer? Ela precisa de selo, precisa de carimbo, correto? Não é isso? Precisa de selo e precisa de carimbo, não é isso? Para a mensagem do Evangelho, para a sua carta seguir até o destino, ela precisa receber selo e carimbo, correto? Sem isso ela não segue. Você botou a carta com ele, você não pagou, não teve selo, ela vai ficar ali. Só vai tiver o carimbo e o selo. Às vezes o carimbo substitui o selo, às vezes o selo é momentâneo, mas o carimbo do correio tem que ter. Né? Vez por outra, às vezes vai o selo também, mas o carimbo, a marca do correio tem que ter. Para a mensagem do Evangelho que você pregar, chegar até o coração do homem, olha bem essa aqui que Deus deu, ó. Para a sua carta seguir o destino, precisa de receber o selo, o carimbo e o selo, ou o carimbo pelo menos, correto? Agora, para a mensagem do Evangelho que você pregar, chegar até o coração do homem, você e eu precisamos ter em nós o selo do Espírito Santo, a marca de Jesus em nós. Senão, a mensagem não alcançará o seu objetivo, que é a salvação de vidas. Entendeu? Entendeu? Por que é importante o Espírito Santo? Tem muita igreja aí que eu sei que não prega isso. Né? Não prega isso, porque não tem experiência com o Espírito Santo. Mas olha como é importante. O selo do Espírito Santo vai fazer com que a sua mensagem seja pregada. A sua mensagem, pessoas recebam. Assim como acontece com o correio. O selo ali, que recebe do correio, o carimbo do correio, o selo do correio, é para que essa mensagem possa chegar no destino. Se você tiver o selo do Espírito Santo na sua vida, a marca do Espírito Santo, a sua palavra vai ser recebida, vai chegar no destino. Oh glória! Oh glória! Versículo 31. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia. Sabe o que eu falei no versículo anterior sobre a ira? Você se irou e você não consertou. O sol se pôs. Então o que acontece? A ira vai virar o quê? Primeiro começa com a amargura. Você está com o coração amargurado. Aí você não cuida, não cura, não trata, não acerta. Aí vira ira. Aí essa ira aí você não acerta também. Passa um dia, dois, você fica irado com aquela pessoa. Aí vai virar o quê? Cólera. Vai ver a pessoa encolerizada, transformada. Você vê que aquela pessoa não tem Espírito Santo nela, não está agindo, ela está cheia de cólera. O Espírito não está aparecendo. Aí vai virar o quê? Gritaria. Vira uma pessoa que grita toda hora, qualquer coisa, desbanja. É isso? Aí vai virar o quê? Blasfêmia. Aí, meu amigo, aí é difícil. Quando chega a blasfemar, aí olha que eu estou falando aqui, essa palavra
Essa palavra foi mandada por Deus para alcançar muita gente aqui. Em que estágio você está aqui? Olha bem. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia. Tá? E blasfêmia. E toda malícia também seja tirada de vós. São 100 coisas. Toda malícia seja tirada de vós. Por quê? Porque agora você é nova criatura. Agora você foi selado com o Espírito Santo. E quando você tem o Espírito Santo, essas coisas que eu falei não devem fazer parte da sua vida. Quando acontece uma dessas, tem que se humilhar, se acertar, para que isso não vá adiante. Tá bom, pessoal? Antes de sermos para com os outros, o quê? Benignos e misericordiosos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Aí entra o tema da mensagem, né? Aí entra o tema da mensagem. Duas virtudes indispensáveis à salvação: amor e perdão. Amor e perdão. Se você ama, agora vem na minha mente falar isso. Se você ama, você perdoa. Se você perdoa, você ama. Uma ligada com o outro. Se você ama verdadeiramente a Deus e ao próximo, você vai perdoar. Mas se você não ama a Deus de verdade, de todo o coração, e ao próximo, você não vai perdoar. Uma coisa ligada com a outra. Jesus te ama por quê? Porque ele te perdoou. Você tem que amar o irmão por quê? Porque você também perdoa. Amém, pessoal? Então, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Forte abraço, que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Boa tarde a todos.